Bom dia, galerinha! Estamos aqui hoje, mais um dia, quinta-feira, dia 28, né? E aí, dando continuidade ao nosso estudo, hoje a gente vai estar resolvendo aí as atividades da página 5 e a atividade da página 6, certo? Na aula passada a gente estudou um pouco sobre os números até 999, né? Os números decimais. E aí hoje a gente vai voltar um pouquinho para aquele conteúdo, né, que a gente introduziu. Vamos aprofundar um pouco mais e praticar, porque como sempre eu digo, matemática é praticar. Então a gente estudou a parte teórica do conteúdo, agora a gente vai lá para a parte prática, né, e vamos praticar para a gente poder reforçar o que a gente estudou. E vamos lembrar, nós estudamos aí os números, né, a representação dos números por material dourado, né, que é o cubinho menor que indica uma unidade, a barrinha que indica uma dezena, a plaquinha que indica uma centena e mais na frente vocês vão estar estudando o cubo maior que contém, né, 1000 unidades. Então, nós estudamos aí essas três formas do material dourado e estudamos também o ábaco, né, que é a pecinha com 3 tracinhos que indicam centena, dezena e unidade, e as argolas que vão indicar quantas unidades, quantas centenas e quantas dezenas. Então, nós tivemos contato com esses dois tipos de material, material dourado e o ábaco. Então, agora a gente vai estar aí praticando. Então, abra o livro aí na página 5 para a gente iniciar. Bom, aí na página 5, a primeira questão diz assim: em cada linha, represente no ábaco e no quadro de ordens a quantidades indicadas com material dourado. A gente sabe que quando o número tem o zero, vamos supor, foi 30, né? Só vai ter aí uma centena, ou só vai ter aí uma dezena, e não tem nenhum dos outros números, então vale lembrar que quando a gente vai representar o zero, a gente representa com o espaço vazio, certo? A gente não vai colocar nada. E aí, nós temos para início as peças do material dourado. E aí, nós temos aqui, nós vamos contar as quantidades de centena, dezenas e de unidades. E aí, a gente vai completar no ábaco e depois no quadro de ordens, certo? Então, vamos lá. No material dourado, nós temos uma centena, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 centenas. A gente sabe que a placa representa uma centena. Então, se a gente tem 4 placas, nós vamos ter 4 centenas. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a argolinha aqui. Tia, mas a argola é muito difícil, é complicado, eu não consigo. Você pode representar só com o tracinho, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, agora a gente tem 4 centenas, não é isso? Dezenas, nós temos quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 dezenas. Então, a gente vai representar aqui com mais 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Nós temos aqui na dezena 6 tracinhos. E unidades, nós temos quantas unidades? Nós temos 1, 2, então a gente vai representar 1, 2, certo? Agora a gente vai completar aqui no quadro de ordens. Nós temos centenas, dezenas e unidades. Aqui a gente vai colocar os números que representam cada quantidade. Então, vamos lá. Na unidade, nós temos quantos tracinhos? 1, 2. Então, nós temos 2 unidades. A gente vai colocar o número 2. Na dezena, nós temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 dezenas. E na centena, nós vamos ter 4 centenas. Então, nós temos aqui, ó, 4 centenas, 6 dezenas e 2 unidades. Então, nós temos 462, né? Então, nós temos aí 462, certo?
vou mostrar aqui para vocês como foi que ficou no livro. Vocês têm aí o ábaco nesse modelinho, certo? Vocês têm as argolas, mas vocês podem representar por tracinhos. E tem aí centenas, dezenas e unidades. E aí vocês vão completar no quadro de ordens, certo? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Nós temos aqui uma centena. Então a gente vai colocar um tracinho, né? E temos 2 cubinhos, que representa unidades. Então a gente não vai colocar nada em dezena. Por quê? Porque aqui não tem nenhuma dezena. Então nós temos 2 unidades, coloca na parte de unidade. E aí nós vamos ficar com uma centena e 2 unidades. Então nós vamos ficar com 102. E aí no quadro, né, de ordens nós vamos colocar quantas centenas? Uma. Então coloca o número 1. Quantas dezenas? Nenhuma. Então a gente representa por 0. E quantas unidades? Nós temos aí 2. Então a gente coloca o número 2. Do mesmo jeito na seguinte, nós vamos ter aí, ó, 1, 2. Nós temos 2 centenas, então a gente vai representar aí com 2 tracinhos, né, que é centena. Temos 4 dezenas, então faz 10 argolinhas ou 10 tracinhos na ordem da dezena. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E temos 9 unidades. Então a gente vai fazer 9 tracinhos ou 9 argolinhas para completar aí a unidade. E aí a gente vem representar aqui no quadro de centenas, dezenas e unidades, né? No quadro de ordem. Então, quantas centenas a gente tem? 2. Quantas unidades? Quantas dezenas? 4. Então, coloco 4. E unidades? 9. Então, nós temos aí o número 249. É importante que vocês reforcem esse estudo da leitura do número, né? 249, certo? Pronto. Agora a gente vai para a página 6. E aí na página 6, nós temos na segunda questão, dizendo assim: na escola onde Bruna estuda, há 980 alunos matriculados. Desenhe as argolas no ábaco representando esse número. Então, nós vamos desenhar aqui, ó, o ábaco com a centena, dezena e unidade. Centena, dezenas e unidade. E nela diz que tem 980. Então, vamos lá. 900, então são 9 centenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aí 9 centenas e 80. 80 quer dizer que são 8 dezenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aí 8 dezenas. E aí, nós vamos ter nenhuma, no caso, nós não vamos ter nenhuma unidade, porque é 80, né? Então, ali a gente vai representar a unidade sem nenhum tracinho ou argola. E aí diz assim: escreva esse número com algarismos. Então, é como se fosse lá o quadro de ordem, só que nós não vamos botar centenas, dezenas de unidade. Nós vamos só colocar o número. Então, se são 9 centenas, 8 dezenas e nenhuma unidade, então a unidade a gente vai representar com o 0. Então, lá na resposta onde tem o traço, um pontinho e o traço, vocês vão responder com este algarismo aqui, ó, 980, certo? Então, nós vamos para a terceira. E aí, na terceira questão, nós vamos ter aí, no quadro abaixo, escreva com algarismo os números representados no ábaco. E em seguida, escreva-os como se lê. Então, nós temos aí, né, os números representados no ábaco, ou seja, vocês não vão representar. Na atividade anterior, vocês representaram no ábaco, aqui já tá no ábaco, né? Vocês tinham lá
o número para vocês representar. E agora vocês já têm o número no ábaco. Então, vocês vão agora escrever o número e depois a leitura do número. Então, vamos lá. Nós temos aí no ábaco qual o número? Vamos ver. Nós temos quantas centenas? Nós temos aí, ó, 3 centenas. Então, qual vai ser o número? 3 centenas. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4. 4 dezenas e 2 unidades. Então, nós temos 342. E agora, como é que a gente lê esse número? Do mesmo jeito que a gente acabou de fazer, ó. 342. Então, vocês vão escrever aí, ó. 342. Essa é a forma como se lê o número. Então, vocês vão completar com o número, ou seja, com os algarismos, e depois com a forma que se lê. E assim vocês vão fazer aí nas seguintes, né? Nas outras 3 que vai ficar faltando, tá bom? Então, gente, ó, por hoje é isso. E aí vocês vão ficar com a atividade aí da página 7, como atividade de casa. Então, na agenda, vocês vão colocar, na agenda de hoje, vocês vão preencher com atividade de casa, página 7. Coloca lá, matemática, atividade de casa, página 7. Que é essa atividade aqui, tá certo? Então, por hoje é isso, tá? Eu tô recebendo o trabalho que eu passei terça-feira sobre as cidades. Vocês mandam foto, tá bom? Não precisa ir na escola deixar, manda sua foto, que aí eu vou estar visualizando e corrigindo, tá bom? Então, pra casa, fica essa página 7. Por hoje é isso e até amanhã.